Bem-vindos, madridistas, tudo bem? Vamos com as últimas notícias do Real Madrid, que passam pela convocação para o jogo de amanhã contra a Fiorentina. Nem tudo vai ser rumores de contratações, etc. E mercado porque até este momento, às 10 horas e 34 no horário da Espanha, não aconteceu nada de novo. E seguimos aguardando que a situação do Diomande, e primeiro isso, depois a do Rodri, se concretizem para que possam ser jogadores do Real Madrid. Eu não estou muito preocupado com relação a esses reforços não darem certo, muito menos. E também tem a questão das saídas. Vamos ver, porque acho que tudo passa por aí. Como o Real Madrid vai fazer para vender principalmente o Camavinga e depois ficar muito atento ao que pode acontecer com o Vinícius. Porque depois dessas notícias que chegaram pra gente outro dia da Inglaterra, de que o Arsenal tinha desistido do interesse no Vinícius, achando que o Madrid ia renovar com ele, etc. Parece que há certo movimento, como contamos no vídeo anterior, mas como não tem nada novo, não falamos disso, vamos focar no de amanhã. Esse primeiro jogo, o Real Madrid já em condições contra o time italiano da Fiorentina. E tem algumas ausências na convocação. Que tal a gente ler juntos? Sérgio Mestre, Ravi Navarro, esse garoto que surpreendeu a todos nós, porque víamos ali um futuro promissor. Com os goleiros é preciso ter muito cuidado, porque, enfim, são poucos, muito poucos, os que chegam a ser o goleiro do Real Madrid. É só um. E bom, isso é muito difícil, mas não sei, eu ainda vejo nesse garoto, vejo algo muito interessante ali. Franco Anzalez, por sinal, estão procurando essa saída para um goleiro que eu gosto mesmo, bastante. Esse garoto já tem que jogar partidas, já tem que ter minutos, não podemos deixá-lo ali para sempre. E talvez, olha, então faz-se algo com ele, como está sendo feito com outros garotos da base, para que ele possa ser recuperado no futuro. Mas enfim, são muitos goleiros e só pode ficar um, ainda mais numa situação dessas em que estamos procurando, que ainda não é urgente, o substituto de Courtois. Dumfries Trend, Carreras, Lamine e Fati. Quando falamos dos zagueiros, como em teoria, está se buscando mais um zagueiro para o Madrid. Falam de Bastoni com mais insistência do que de outros. A situação de Asensio mudou porque pensávamos que ele seria uma saída quase certa, mas a lesão complica tudo. Olha, falamos de Diego Aguado, que não está nesta convocação, por sinal. E, olha, também João Martínez, Lamine e Fati. Ou seja, tem gente ali, tem garotos da base que já são 4 zagueiros. É que são Rüdiger, Militão, Hausen e até 5 com Asensio, que vamos ver se o Madrid consegue negociar. É complicado pelo que eu disse sobre a lesão. E ainda quer mais um. Claro, tivemos uma experiência bem ruim com os zagueiros nas últimas temporadas, mas você não pode confiar essa quinta vaga de zagueiro fixo. De central. É um garoto da base como Lamine, Fati e João Martínez. Outra opção é emprestá-los ou vender parte do passe para ganharem experiência, mas não sei. Eu acho que aí não há tanta urgência. Embora se Mourinho quiser Bastoni a todo custo, bom, ele quer. Estão dando muita atenção ao técnico. Sobre Diego Aguado, ele não está aqui, pois não há lesão relatada. Até onde sei, talvez estejam buscando um novo destino para ele. Saída, porque esses sim querem que já comece a jogar e no Madrid ele não ia fazer isso. Vamos ver. Forte Fortea, Mário Rivas, Aimar Garcia. Isso na defesa. Meio campo, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Guller, Sestero, Lacosta, Alexis, Síria. E de atacantes, Hendrick, Carlos Espi. Agora vemos imagens dele e também um vídeo de atualização do Real Madrid sobre o treino de hoje. Yáñez, que foi o autor do único gol naquela partida contra o Alcorcón, que foi o primeiro. E Jacobo. Vamos ver Hausen. Pelo visto, treinou dentro das instalações. Deve estar sentindo algum incômodo, mas nada foi relatado. Rüdiger acabou de chegar. Olha, mas Hendrick também acabou de chegar, e no entanto Hendrick está relacionado ou está na convocação e Rüdiger não. Com Rüdiger, o alemão, estão indo devagar, já sabemos o motivo, mas Tantuono não está. Querem emprestar Mastantuono ontem, melhor do que hoje, como Zidane disse um dia sobre o Bali. Vocês se lembram?
E eu acho que não entra por isso. Mas claro, como estamos pensando que também querem vender o Camavinga, também o Hendrick pode sair neste verão e tal, então eles também poderiam não ir. Seria dar pistas demais, eu acho, né? Então, e além disso, o que eles têm que fazer é jogar. Ou seja, então tudo bem, estão bem nessa lista. Amanhã, depois do jogo, vamos fazer um vídeo. Este é o vídeo de atualização que a Real Madrid TV fez nas últimas horas para mostrar o que aconteceu no treino de hoje. O primeiro de Carlos Espí com o Real Madrid e o garoto, olha, não cabia em si de tanta alegria. 10 da manhã, a quinta sessão da semana, ou seja, já é o treino número 22 desde que começou a pré-temporada. Hoje com Carlos Espí como principal novidade, já dissemos antes, vimos ele passar pelo exame médico e também completar a sessão no mesmo ritmo que seus companheiros. Tudo isso em um dia em que depois da ativação, depois dos exercícios físicos, tanto na academia quanto aqui no campo, houve uma parte muito importante de tática, as partidas em espaços reduzidos e os golaços habituais da entrada da área. Além disso, saibam que Dinhausen treinou dentro das instalações enquanto continuam seus processos de recuperação Raul Asensio, Rodrigo Góes, Fernand Mendy e também Éder Militão. Da mesma forma, um grupo de jogadores da base também treinou, e tudo isso antes de viajarmos amanhã para a Áustria. Amanhã viajamos, amanhã o Real Madrid viaja porque temos o primeiro jogo amistoso da pré-temporada. Às 9h30 vai sair o voo do Real Madrid rumo à Áustria. O melhor é que essa partida contra a Fiorentina será transmitida ao vivo e com exclusividade. Esperamos vocês, madridistas, amanhã para assistirmos juntos aqui. Então estaremos atentos na TV do Real Madrid e depois vamos fazer um vídeo, como eu disse. Bom, reparem nisso de Carlos Espí, porque claro, enfim... Ei, você não contrata o Diomandé por 20 milhões no ano passado? Aí depois tem que pagar mais de 100, porque o Madrid não ficou atento, né? Que vamos ver quanto vai acabar nos custando. Mas acontece que você se adianta para contratar o Carlos Espí, que é um garoto de 21 anos. Olha, jovem promessa. Você paga 25 e mal. Também, porra. Se no final tudo dá errado, então não, cara. Precisa mencionar que o Diomandé esteve aqui e que você poderia tê-lo comprado por 20 milhões no ano passado. Sim. Olha, a política de contratações do Real Madrid mudou. Também digo para vocês, não é que no ano passado a gente não fez isso e esse ano dissemos, essas coisas acontecem porque não prestamos atenção. Não, é porque Iana. E bom, ou seja, já como se diz, Iana. E sinceramente, não sei se diz assim, mas acho que não, porque o que acontece... Um momentinho! Porque o que acontece, estou dizendo aqui que tentam entrar no quarto. Mourinho queria esse rapaz, o Carlos Espí, porque ele se encaixa no seu sistema de jogo para o que o Mourinho quer, o que me parece muito legítimo. Olha, fantástico, porque em jogos que ficam complicados e jogos em que não tem jeito de fazer um gol no adversário, aí não tem jeito de abrir o placar. Falamos disso nos últimos vídeos. É preciso alguém que cabeceie bem, mas principalmente porque mesmo grandes cabeceadores, sendo baixinhos e tendo bom salto, têm dificuldade em certas bolas. Como o Gonzalo, por exemplo. Não, esse é um grandalhão lá na frente para escorar tudo de cabeça. Não é só para finalizar, mas também para dar assistência para os companheiros. E nisso, eu acho que ele é especialista nisso. Eu vi mais lances dele, não só dos gols que ele fez, mas também das chances que ele teve com o Levante nessa segunda parte da última temporada. É um cara que pega tudo na área, sabe se desmarcar e tem várias chances. Ele perde muitas, precisa melhorar o chute, mas a questão é que ele tem as chances. Ou seja, se ele procura, é um homem de área, claro. É que aqui, diferente de Gonzalo, Gonzalo caía um pouco mais para a ponta, era mais associativo. Esse garoto é ali, dentro da área. Ele procura ali. Atacante de ponto de pênalti, que Ancelotti chamava assim na época, não ele, mas esse tipo de atacante. E por isso eu acho, ainda mais conhecendo o Mourinho, mas tirando o fato de ser o Mourinho no banco do Real Madrid, se fosse outro atacante, eu aplaudiria do mesmo jeito. Porque às vezes as partidas precisam de um especialista desse tipo, né? Guili Lusquiano, na Copa, dizia isso. Como basta pouco no futebol atual para chegar a um time grande, para Carlos Espí bastou meia temporada boa para ser contratado pelo Real Madrid. Insisto.
Se o Madrid tivesse contratado Diomandé por 20 milhões no ano passado, também diriam isso, e estaria igualmente errado. Teriam dito, mas como assim chega um garoto aqui que teve que ser descoberto pelo pessoal do Leganés e tal, e por jogar mais ou menos bem um tempinho da temporada, vai para o Madrid, gastam 20 milhões, estariam dizendo a mesma coisa. Mas esses mesmos, conheço o Stiang Luskiano, parece que entende de futebol, conheço pessoalmente, me surpreende ele dizer isso. Não sei se ele diria o mesmo também, caso contrário, mas são esses que dizem agora, ou muitos são os que dizem agora, que é uma vergonha o Madrid não ter ficado de olho em um cara como o Diomandé no ano passado. Mas enfim, já estamos acostumados a esse tipo de comentário em relação ao Real Madrid. Uma última coisa que eu queria comentar é que sempre tem uma cutucada aí do Infantino, ainda mais com tudo o que está acontecendo, né? Entre Marrocos e Espanha. Imagino que vocês estejam atentos a tudo o que está acontecendo em Ceuta e tudo mais. Não nos envolvemos nisso, mas esse cara foi convidado. O único sem cargo diplomático que esteve na entronização desse... Bom, não sei. No aniversário, de fato, de Mohammed VI, puxando o saco dele ali de forma obscena, como faz com todo mundo. Com Trump, com o Emir do Catar, agora com esse, com Marrocos? Vamos lá então com o rei de Marrocos. E claro, é um cara de verdade, é que Infantino é o vilão de Star Wars. Quer dizer, ele morre de medo com Infantino na frente, é que ele é um lorde sombrio, absolutamente. E além disso, ele mostra isso e não está nem aí. Quer dizer, esse negócio de lamber as botas do poder desse jeito, que você pensa, pô, mas se controla um pouco. Nada, cara. Ele afirmou que a Copa do Mundo do Marrocos será a melhor. Já vamos chamar de Copa do Mundo do Marrocos, porque como vão levar a final e tal, ele disse que será realizada no país mais bonito de todos, Marrocos. Olha, muito bem, Espanha e Portugal deviam dizer, fique com sua Copa do Mundo e organizem lá, no país de onde milhares querem fugir diariamente. Vamos lá, que organizem. É impressionante, 50 mil pessoas entraram em Ceuta nas últimas horas. Dizem, não, já devolveram pelo menos 25 mil. Onde estão os outros? E além disso, enfim, não vou entrar nesse assunto, mas é impressionante. Espanha, insisto, que também se despeça pela política internacional que o governo espanhol tem adotado nos últimos anos, só esperando para ver o que acontece. Bom, ficamos esperando sem saber o que acontece, pois não explicam por que mudam a política sobre o Saara, nem passam pelo Congresso para explicá-la. E claro, como as pessoas não vão pensar mal. E então, a partir daí, ou até mesmo antes, tudo o que está acontecendo agora, e chega aqui o puxa-saco do Infantino para dizer isso. Enfim, é tremendo. Aliás, Espanha e Portugal já disseram bom, com o guarda-chuva da UEFA, que sim, que se o Infantino fizer o que quer fazer, vender parte da Copa do Mundo. Que ele pode esquecer a organização da Copa do Mundo. Vamos lá, Espanha e Portugal se retirariam, como não poderia ser diferente, ou seja, dentro desse boicote que dissemos que a UEFA faria a Copa do Mundo. Olha, talvez seja o melhor que poderia acontecer. Que Marrocos organize a Copa do Mundo com o belo estádio de Casablanca para vermos como gerenciam os outros 724 jogos, já que devem querer incluir 62 seleções. Que tudo dê certo para vocês, deixem um like se gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem, deem aquele hype no vídeo que ajuda muito e nos vemos no próximo. Tenham um ótimo final de semana. Amanhã tem Jogo do Madrid. Valeu, tchau!